Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início às duas últimas partes do assunto de proporção. Vamos falar de sequência diretamente proporcional e sequência inversamente proporcional na aula seguinte, com suas respectivas divisões proporcionais. Vamos entender para fechar este capítulo com chave de ouro. Nós temos a sequência de números diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Vamos para um exemplo prático. Uma impressora 3D produz em 2 horas 40 bonecos. Em 3 horas, essa mesma impressora produz 60 bonecos. E em 4 horas, 80 bonecos. E em 5 horas, 100 bonecos. Vamos aqui fazer a razão entre o tempo utilizado na produção e o número de bonecos. Vou colocar aqui do lado, vou fazer uma razão entre o tempo e a quantidade de bonecos. Vamos ver o que vai acontecer. Em 2 horas, 40 bonecos. 2 está para 40. Em 3 horas, 60. 3 está para 60. Será que essas duas razões são proporcionais? Se nós fizermos o princípio fundamental, a gente vai ver que é 40 vezes 3, 120. 2 vezes 60, 120. Então, será que todas as outras também são proporcionais? Em 4 horas, 80. É proporcional à primeira e também é proporcional à segunda. Basta que nós fizéssemos o princípio fundamental para testar. É isso mesmo. Se vocês lembrarem, isso daqui é uma proporção múltipla, onde nós temos várias razões, uma série de razões. Passou de 2, passou a ser chamado de proporção múltipla. Aqui nós temos até uma outra, 5 para 100. Então, todas essas razões são proporcionais. Nós temos uma proporção múltipla, olha que interessante. E se nós simplificarmos todas essas razões, a gente vai chegar em um valor de 1 para 20 em todas elas. Faça o teste que você vai ver que é verdade. Isso daqui é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, que eu já tinha falado para vocês. Constante de proporcionalidade. Que os livros, alguns autores também chamam de fator de proporcionalidade ou razão de proporcionalidade. Mas o que quer dizer uma sequência de números diretamente proporcionais? Os números racionais x, y e z, então esses números aqui são exemplos de números racionais que não são zero. Serão diretamente proporcionais aos outros números, olhe e observe, que também são racionais não nulos, se existir essa igualdade aqui, se você pegar o primeiro da sequência e colocar para o primeiro da outra sequência, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e der sempre a mesma razão, que a gente viu lá a constante, no exemplo passado deu 1 para 20, observe, 1 para 20, nós dizemos que essa sequência diretamente proporcional. E aquela simplificação que nós encontramos é chamado de fator ou razão, ou como eu chamei de constante, como você vai chamar, não importa, de proporcionalidade. Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro o que nós estamos falando. Vamos verificar se 6, 12 e 15 são diretamente proporcionais a 10, 20 e 25. Então, aqui seria o papel do x, o 6, o y e o z, e esses aqui do A, B e C. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente poder voltar para essa página e vocês poderem entender o que está escrito aqui. X está para A, assim como Y está para B, assim como Z está para C. Se isso tudo for proporcional, a gente vai dizer que eles são diretamente proporcionais. Vamos lá? 6 está para 10, assim como 12 está para 20. Para quem não entendeu, estou pegando o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e vou fazer agora o terceiro com o terceiro, assim como 15 está para 25, e vamos ver se eles são proporcionais. Você pode fazer o teste aqui 2 a 2 do princípio fundamental, você vai ver que eles são proporcionais. Vou fazer aqui para você ver rapidinho. 6 vezes 20 vai dar 120. 10 vezes 12, 120. Então a primeira com a segunda é. Primeira com a terceira. 6 vezes 25, 150. 10 vezes 15, 150. E a segunda com a terceira? Daria bem? Daria sim. 20 vezes 15 vai dar 300. 12 vezes 25 vai dar 300 também. Então elas são proporcionais e são diretamente proporcionais. E quem é aquele K que é chamado de fator de proporcionalidade?
ou razão de proporcionalidade, ou constante de proporcionalidade, como eu gosto de chamar. É só a gente simplificar essas razões aqui e todas elas precisam dar o mesmo número, que é a nossa constante de proporcionalidade. 6 está para 10, simplificando por 2, nós vamos ter 3 está para 5, e a gente já achou aqui, mas eu vou fazer o teste com as 3 para vocês verem. 12 está para 20. Se eu simplificar aqui por 4, observe, 3 está para 5. E se eu pegar o 15 está para 25, vai dar a mesma coisa. Se eu dividir agora por 5, vai dar 3 para 5. Então, realmente, deu a mesma coisa. Quem é a nossa constante? 3 para 5. Então, esses números eram diretamente proporcionais. O outro exemplo aqui. Vamos determinar o fator de proporcionalidade, ou constante, né? Entre as sucessões. 10 está para 14, então vamos lá. Eu já vou escrever aqui na razão. 10 está para 14 e aqui 30 está para 42. Vou fazer mais aqui no canto. 40 está para 56. Ele já disse que, ele já subentende que é proporcionalidade porque ele já quer o fator de proporcionalidade, tá? Ou a constante. Então a gente já subentende que é diretamente proporcional. Dividindo aqui por 2, observe, vai dar 5 está para 7, dividindo aqui por 6, ó, vai dar 5, 6 vezes 5 é 30 e 7 vezes 6 é 42. Dividido aqui por 8, olha que interessante, vai dar 5 para 7. Então, quem é o fator de proporcionalidade? 5 para 7. É isso aí que a gente vai fazer quando os números são diretamente proporcionais. A gente vai pegar um número está para o outro, assim como outro número está para outro, assim como o terceiro número da sequência lá vai estar para o terceiro da outra sequência. E se eles forem realmente diretamente proporcionais, tudo isso vai ser igual a uma mesma razão, que é chamada de constante, fator ou razão de proporcionalidade. Isso que são números diretamente proporcionais. Para que nós aprendemos números diretamente proporcionais? Para fazermos divisões em partes diretamente proporcionais. Como é que é essa divisão? Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Tia Simone dividiu 30 chocolates entre seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos. Se nós tivéssemos uma divisão comum, digamos assim, eu ia pegar 30, dividir por 3, todo mundo sabe que seriam 10 chocolates para cada sobrinho. Isso é uma divisão igualitária, vamos falar dessa forma. Mas o que nós vamos fazer agora é uma divisão proporcional, que não vai ser igualitária. Determine quantos chocolates recebeu cada um deles, sabendo que a divisão foi diretamente proporcional. Olha aí por que nós aprendemos sequência de números diretamente proporcionais. Porque a gente vai fazer agora uma divisão diretamente proporcional à idade de cada sobrinho. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou chamar os sobrinhos de A, B e C. Então, eu vou dizer que A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Esses A, B e C, eles não tinham, nós tínhamos essa primeira sequência, então você que vai colocar uma outra sequência aqui. A, B e C está para 2, 3 e 5. Diretamente vai ser isso daqui. E quem vai ser aquela nossa constante de proporcionalidade? E aí, o que é que você acha que nós vamos fazer? Vamos pensar agora naquelas terceira e quarta propriedades da proporção, que poderia ser feito com um sistema, mas quando nós temos mais do que duas razões, a gente precisa usar aquelas. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Nós sabemos que se os 3 sobrinhos vão ganhar 30 chocolates, a gente diz que A mais B mais C, o que A vai ganhar, mais o que B vai ganhar, mais o que C vai ganhar, é igual a 30. Ah, entendi, Beni. A gente vai fazer exatamente um problema, só que ele já vinha montado antes aqui, ó, daquela terceira propriedade. Então a gente vai lá. Vamos fazer o quê? A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. A mais B mais C está para quem é a soma dos consequentes? 2 mais 3 mais 5. Assim como cada antecedente está para o consequente. A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. E quando nós substituirmos isso daqui
por 30. E aqui nós vamos ter 2 mais 3 mais 5, isso daqui vai dar 10. Observe, A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. E eu já tinha até revelado para vocês que este daqui seria o fator de proporcionalidade. Então, este aqui é o K. Lógico, vamos trabalhar com ele simplificado. Dá para dividir por 10 aqui, a gente sabe que o K é 3. Então, você já poderia dizer que o K é 3. Ou 3 sobre 1, ou 3 para 1. E agora, Beni, como é que a gente vai fazer para achar o A, o B e o C? Vamos pegar o K e fazer o princípio fundamental com este, depois com este e depois com esse. Você deve estar aí pensando, a gente fez isso. Foi para isso que nós aprendemos aquelas propriedades, pessoal. Então vamos lá. A está para 2, assim como K. Só que aí o K você vai escrever o 3 para 1. Na próxima você não precisa colocar o K, já poderia substituir pelo valor. Estou fazendo aqui apenas para ficar mais claro para vocês. A está para 2, assim como 3 está para 1. Aplicando o princípio fundamental, A é igual a 6. Vou fazer agora com a segunda razão. Quem é a segunda? B está para 3, assim como K. E aí, de novo, B está para 3, assim como 3 está para 1. Aplicando o princípio fundamental da proporção, B igual a 9. E a última aqui, C está para 5, assim como K. E C está para 5, assim como 3 está para 1, que era o K. Nem sempre vai ficar 3 para 1. Lembre que a gente vai precisar simplificar essa razão aqui do canto esquerdo. Então, fazendo o princípio fundamental, C é igual a 5 vezes 3, que é 15. Então, como é que ficaria a divisão desses chocolates para estes sobrinhos? O mais novo, que tem 2 anos, ele receberia 6 chocolates. O do meio, que tem 3 anos, ele receberia 9 chocolates. E o mais velho receberia mais chocolates, ele receberia 15. Não foi 10 para cada um, como nós falamos inicialmente. Vamos para mais um exemplo de divisão em partes diretamente proporcional. Mas lembre-se, a gente vai usar aquela terceira e quarta propriedade, tá, pessoal? Vai ficar bem fácil para vocês aí. Vamos falar de regra de sociedade. A regra da sociedade é sempre diretamente proporcional. Vamos ver um exemplo aqui prático. 3 pessoas associaram-se em uma empresa. A primeira investiu um capital de 12 mil reais. A segunda de 10 mil reais. E a terceira de 6 mil reais. A sociedade teve um lucro de 140 mil reais no primeiro ano. Quanto deve receber cada um dos sócios? Era só pegar este valor de 140 mil e dividir por 3? Claro que não. Se teve um sócio que investiu mais dinheiro, ele vai ganhar mais. Isso é uma divisão diretamente proporcional. Quem investe mais, recebe mais. Quem investe menos, recebe menos. Até mesmo se essa sociedade tivesse dado prejuízo, quem investiu mais teria um maior prejuízo. Quem tivesse investido menos teria um menor prejuízo. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou fazer usando as mesmas incógnitas. Eu vou chamar a primeira pessoa de A, a segunda pessoa de B e a terceira pessoa de C. Poderia ser X, Y, Z, as incógnitas que vocês quisessem colocar. Então, toda regra de sociedade, lembrem disso, é sempre diretamente proporcional, tanto para lucro quanto para prejuízo. A primeira investiu 12 mil, então A está para 12 mil. A segunda investiu 10 mil, assim como B está para 10 mil. E a terceira investiu 6 mil, assim como C está para 6 mil. Só que a sociedade teve um lucro, ó pessoal. Eles vão dividir os 140 mil reais. Ou seja, o que o A mais o B mais o C vão receber lá no final das contas, juntando tudo, dá os 140 mil reais de lucro. Só que lembre-se, não é 140 mil dividido por 3. Feito isso daqui, vocês já sabem que a gente vai usar aquela terceira propriedade. A soma dos antecedentes, A mais B mais C, está para a soma dos consequentes, 12 mil mais 10 mil. Vamos colocar aqui 12 mil mais 10 mil
mais 6.000, assim como cada razão, A está para 12.000, assim como B está para 10.000, assim como C está para 6.000. Todo mundo já sabe, vamos substituir A mais B mais C por 140.000. Isso vai ficar 140.000. E vamos somar aqui embaixo. 12.000 mais 10, 22.000. Mais 6, 28.000. Beleza? Assim como A está para 12.000, assim como B está para 10.000 e assim como C está para 6.000. E aí aqui a gente vai achar o K. Aqui está o nosso K, a nossa constante de proporcionalidade ou fator de proporcionalidade, como o autor do livro de vocês chama. Como é que eu simplifico aqui? Eu posso dividir por 1.000, cancelando esse zero, e eu vou ter 140 dividido por 28. Você pode tentar dividir um pelo outro, que nesse caso vai dar exato, mas nem sempre vai dar, gente. Se não der, você vai colocar um número racional. Nesse caso deu 5, 5 para 1. Esse é o nosso K. O K, isso aqui era igual a K, e o K foi 5 para 1, ou apenas 5. Como é que a gente vai descobrir agora os valores de cada um? Vamos pegar essas razões e igualar ao K. Então, A está para 12.000, assim como 5 está para 1. Usando o princípio fundamental, A igual a 12 vezes 5, 60, ou seja, o sócio A vai receber 60.000. Vamos fazer a segunda agora. B está para 10.000, B está para 10.000, assim como 5 está para 1. Fazendo de novo, B é igual a 50.000. E aqui embaixo eu vou fazer a terceira parte. Já fiz essas duas aqui circuladas, vou fazer agora essa. C está para 6.000, assim como 5 está para 1. Aplicando o princípio fundamental, C vezes 1 a C, 6.000 vezes 5, 30.000. Então, quer dizer o quê? Quem investiu mais, 12.000, vai ganhar mais. Vai ganhar quanto nesse lucro? 60.000. Quem investiu mediano, digamos assim, investiu 10.000, vai receber quanto? 50.000. Tá aqui. E quem investiu menos, vai receber menos desse lucro. Observe que 6.000 é metade do 12.000 e o lucro também foi proporcional. Ele recebeu metade dos 60.000, que foi os 30.000 reais. E se nós quiséssemos tirar a prova real, se nós somarmos aqui 60 mais 50 vai dar 110, mais 30, 140.000, que era realmente o valor que eles tinham lucrado. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com a regra da sociedade, que é uma divisão diretamente proporcional, e as divisões diretamente proporcionais que a gente vai usar naquela terceira propriedade. Tá certo? Muita atenção, pause, anote, tire fotos se você quiser, repita esse vídeo diversas vezes que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Um abraço e até a próxima.